Oração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele, com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa de Educação da Vida no canal do YouTube da Seitinoye do Brasil. Eu agradeço a Superintendência das Atividades dos Educadores da Seitinoye do Brasil por esse convite. Agradeço no nome da preletora Lilian Suzibaf Norimatsu. Eu recebo sempre com muita alegria a oportunidade de estudar esse ensinamento que tanto me encanta. Vamos lá, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Mônica Alves Moreira. Eu sou do Rio de Janeiro, sou preletora da Seitinoye, pertenço à Regional Copacabana. Eu também sou jornalista. Eu estudo os mais variados assuntos na área de educação, que é um campo que me instiga a estudar. Eu gosto muito dessa temática do desenvolvimento humano, que passa pela educação principalmente. Quero falar para vocês o que a gente vai abordar hoje. O tema desse programa de hoje é possível educar sem culpa e sem medo na sociedade atual? Eu vou utilizar alguns livros, e aí quem me conhece sabe, é bastante livro, e eu agradeço aí uma prévia de um roteiro esquematizado pelos educadores, maravilhoso para estudar e para pesquisar. De autoria do professor Masaharu Taniguchi, eu vou utilizar da coleção A Verdade da Vida, o volume 25, usando ali o capítulo 3, e o volume 30 da coleção A Verdade da Vida, o capítulo 1.
e de autoria do professor Keio Kanuma. Eu vou usar Educação do Filho de Deus, o volume 1, o capítulo referente a educar com disciplina, e também Ensinando e Disciplinando os Filhos, o capítulo O Princípio Básico da Educação que traz à tona a natureza divina do ser humano. Vou usar também o livro Universo Feminino, Descubra a Força Espiritual da Mulher. É um livro editado pela Seito-Inoue do Brasil. É uma coletânea de artigos publicados nas revistas Mulher Feliz e Mundo Ideal. Eu vou usar o capítulo 7. E muito en passant também eu vou usar o livro Reconstruindo a Vida Humana, ali mais ou menos os capítulos 13 e 14. Então, se você deseja adquirir essa literatura, você pode acessar agora a nossa livraria virtual. O endereço vai aparecer aí na tela, é livraria.sni.org.br. Você vai conhecer não só esses títulos, né? Você vai navegar lá pelo ambiente virtual e vai ver também outros títulos e os livros no formato eletrônico. E sobre o tema, eu vou desenvolver aí uns 3 pontos, falando um pouco sobre as mudanças do cenário atual, vou falar sobre a transformação da educação através da educação da vida e a autonomia da natureza verdadeira para o desenvolvimento do ser humano, né? A autonomia da natureza verdadeira para esse desenvolvimento pleno do ser humano. Mas antes de começar essa conversa, eu vou pedir para você chegar ali nos comentários e dizer de qual cidade você está assistindo o nosso programa. Se você já conhece a Seito-Inoue, diz para a gente qual é a sua regional. Você pode se inscrever no canal do YouTube da Seito-Inoue do Brasil, ativar o sininho para sempre receber a notificação de um vídeo novo que subir no nosso canal. Pode também clicar em curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Pode salvar para assistir quantas vezes você quiser e também, é óbvio, né, encaminhar esse link para quem você gostaria de compartilhar esse conteúdo. E aí sim, caso haja alguma dúvida sobre qualquer assunto elaborado, abordado, enfim, discutido e estudado aqui nos nossos programas, nos nossos vídeos, ou se você deseja receber uma orientação pessoal, eu peço por gentileza que você envie um e-mail para orientação@sni.org.br. Lembrando que, como é endereço virtual, é sem cedilha, sem tio, então fica orientacal@sni.org.br, para que um preletor da Seito-Inoue possa responder a sua questão. E o endereço também vai passar aí na sua tela. Então, vamos lá, que vai ser uma grande alegria conversar com todos vocês. É possível educar sem culpa e sem medo na sociedade atual, né? Falar um pouquinho desse cenário da educação. Esse cenário vem passando por transformações bem significativas, impulsionadas principalmente pelos avanços tecnológicos, né? As mudanças sociais também são pontos que trazem essas transformações e essas novas demandas do mundo de uma maneira geral. Eu vou listar algumas dessas principais mudanças em alguns pontos. Primeiro ponto, com relação à integração da tecnologia, né? O ensino híbrido, que é a combinação de aulas presenciais com aulas online. Isso permite uma maior flexibilidade e própria personalização do aprendizado. Também temos as ferramentas digitais com o uso de plataformas de ensino, aplicativos de educação, tudo isso para enriquecer a experiência dentro do aprendizado. E, claro, não poderia deixar de citar a inteligência artificial, né? A adaptação do ensino com base nas necessidades individuais de cada aluno e também é utilizada muito como ferramenta de avaliação automatizada nessas plataformas de educação. O segundo ponto são as novas metodologias de ensino. A aprendizagem baseada em projetos, né, uma abordagem que conecta o conhecimento com a resolução dos problemas reais, e o ensino invertido, que a gente chama também de sala de aula invertida, onde os alunos vão estudar a matéria em casa e vão utilizar aquele tempo na escola, na sala de aula, para discutir, para aprofundar a discussão com relação àquele conteúdo que foi estudado em casa e também com atividades práticas. O terceiro ponto é sobre a expansão do acesso à educação. Hoje a gente tem aí um crescimento exponencial dos cursos EAD, né, os cursos à distância, educação à distância, com o crescimento de cursos online, não só de graduação, pós-graduação, cursos de extensão,
isso democratizando o acesso ao conhecimento. E aí também, nessa expansão do acesso, as políticas de inclusão, né? Os esforços que vêm sendo feitos para garantir educação de qualidade, principalmente para os grupos excluídos. A gente pode colocar aí nesse grupo as pessoas com deficiência, comunidades rurais, as populações de baixa renda, tudo isso facilitando o acesso à educação, ou melhor, ampliando o acesso à educação. E o quarto ponto, a preparação para o futuro, as habilidades do século XXI, focos em competências e áreas como criatividade, pensamento crítico, comunicação, colaboração, são pontos muito importantes, não só para o mercado de trabalho atual, mas também, e acho que principalmente, para as relações interpessoais. E aí sim, mais um ponto, né, dessas transformações nesse quesito de preparação para o futuro, a integração com temas como meio ambiente, diversidade, responsabilidade social, tudo isso ali integrado no currículo escolar. E aí temos também, o quinto ponto, desafios e desigualdades, né? A desigualdade digital, o acesso desigual a ferramentas de tecnologia e a própria internet, isso pode ampliar um pouco essa disparidade educacional. É um fator que precisa ser corrigido através da garantia do acesso à internet para todos os alunos e também de ferramentas que possam ser utilizadas para acessar a internet. Celular, um tablet, um computador. E nesse ponto também de desafios, a formação de professores, a necessidade de capacitação dos educadores para lidar com essas novas ferramentas tecnológicas e essas novas metodologias. E um ponto que não dá para deixar de falar é a saúde mental, né? A preocupação com o bem-estar emocional de alunos e professores. A gente teve aí, a gente não está muito distante de ter acontecido uma pandemia que mexeu com o emocional e o psicológico de toda uma sociedade. Então, são preocupações que a gente tem a todo momento de estar ali nesse cuidado com quem está não só atrás da mesa dando aula, né, digamos assim, hoje em dia nem mais atrás da mesa, né, mas quem está ali à frente desse setor da educação, ensinando, coordenando, e também dos alunos que estão nesse ambiente formando, compondo a área de educação. E por último, e não menos importante, a reavaliação do papel da própria escola, como um espaço de convivência, ali como um ambiente de socialização, a troca de experiência, o desenvolvimento integral dentro do ambiente escolar, as parcerias com as comunidades, a integração de escola com família, a integração da escola com empresas, com organizações sociais, isso tudo para enriquecer o processo educativo. Então, essas mudanças, esses pontos que eu trouxe, estão refletindo a necessidade de adaptar a educação a essas demandas de um mundo em constante transformação, né, e preparando principalmente os estudantes para viver em sociedade. E aí, trazendo de novo a tônica do nosso tema, é possível educar sem culpa e sem medo na sociedade atual? Eu quero abrir um parêntese aqui para comentar essa palavra medo no tema, né? Medo é algo inerente ao ser humano. É uma ferramenta de defesa da preservação da própria vida. É natural, mas não é desse medo natural e útil que eu quero tratar aqui. Eu vou tratar olhando pela ótica do ensinamento da Seiichi Noye. Então, o medo, o professor Masaharu Taniguchi trata disso no livro, principalmente Reconstruindo a Vida Humana. Ele vai falar que o medo é o fator mais prejudicial para a felicidade do ser humano. Por quê? Porque impede de cumprir a nossa missão de manifestar plenamente essa vida de Deus perfeita, dotada de uma potencialidade nesse mundo fenomênico. Lá ele diz, né, o professor Masaharu Taniguchi explica, o medo vem da falta de fé. E a origem desse medo está nas aflições do que aconteceu no passado, nas preocupações pelo que vai acontecer ainda no futuro e na insatisfação, na falta de gratidão pela situação do presente. Então, se a gente for compreender que todos os fenômenos podem ser transformados pela nossa mente, a gente percebe que não tem necessidade de sentir medo. Mas antes de eu continuar aqui
levando essa conversa adiante, falando, né, sobre o tema que a gente vai desenvolver, eu quero também explicar para quem está chegando hoje, quem está tendo contato pela primeira vez com a Seitinoye, o que é a Seitinoye. A palavra Seitinoye significa lar do progredir infinito. Então, a Seitinoye é um ensinamento de amor que enfatiza que o ser humano é filho de Deus, dotado de atributos divinos. Essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza divina, que a gente chama de imagem verdadeira. Então, de forma bem resumida, a filosofia da Seitinoye, o ensinamento da Seitinoye se fundamenta em 3 doutrinas fundamentais. A primeira, só existe Deus e a imagem verdadeira. Está se referindo ao mundo perfeito criado por Deus, que a gente chama de mundo da imagem verdadeira. Como Deus é espírito, criou um mundo de vibrações espirituais, de ideias perfeitas, que não é percebido pelos nossos 5 sentidos. Nossos 5 sentidos foram criados para perceber esse mundo da aparência, esse mundo material, esse mundo que a gente chama de mundo fenomênico. O segundo ponto, a segunda doutrina, né, que fundamenta o ensinamento da Seitinoye, fala que o ambiente é reflexo da mente. Está se referindo aí sim a esse mundo da aparência, esse mundo da expressão, ao mundo material em que vivemos. É um mundo mutável, ou seja, é inconstante e vai se manifestar de acordo com o que pensamos, com o que sentimos, com o que falamos e com o que agimos. Então, quanto mais a nossa mente está sintonizada com a mente de Deus, mais perfeito é esse mundo que a gente vive aqui, no mundo da matéria. E o terceiro ponto é que todas as religiões emanam de Deus universal. Existem no mundo diversas religiões e a Seitinoye considera que, na essência, todas convergem para uma única verdade. E desses 3 pontos, eu vou então destacar 2 pontos do ensinamento da Seitinoye que a gente vai tratar ao longo desse estudo do programa de hoje. Primeiro, só existe Deus e a imagem verdadeira. É a mesma coisa que dizer que só existe Deus, a mente de Deus e tudo que foi criado pela mente de Deus. Essa é a existência verdadeira. E o ambiente é reflexo da mente. Quando dizemos que o ambiente é reflexo da mente, a gente pode entender que o aspecto exterior, ou seja, tanto o ambiente quanto o nosso corpo, reflete o nosso aspecto interior, o que a gente alimenta na mente. Então, se de um lado eu estou falando no ponto de que só existe Deus, é a imagem verdadeira do mundo da essência, no ambiente é reflexo da mente, a gente está falando desse mundo da aparência. Então, a gente pode destacar que a Seitinoye está fazendo essa distinção entre o que existe e o que está manifestado. E a gente aprende na Seitinoye, então, que o ser humano é filho de Deus. E isso significa dizer que a nossa natureza é divina, é perfeita e é dotada de potencialidade, é dotada de capacidade infinita. Então, vou citar aí os livros ao longo desse programa. O primeiro, Educação do Filho de Deus, volume 1, professor Keio Kanuma afirma: a imagem verdadeira do ser humano é bom e é fazer o bem. E quando o ser humano é livre, o bem se manifesta por si mesmo, ou seja, de forma natural. Quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa, mas quando ele não é livre? Ele não é livre para manifestar quando ele é tolhido por alguma razão, ou quando ele é coagido a fazer determinada coisa sem ser naturalmente, né? Então, o verdadeiro bem é aquele que brota naturalmente no interior do ser humano. Então, uma das condições básicas para a manifestação do bem é a própria liberdade. A essência do ser humano, que se origina de Deus, e isso a gente fala, não só eu sou filho de Deus, mas todos os seres viventes possuem a vida de Deus. Então, somos todos bons por natureza desde o princípio, desde a nossa origem. Por isso, basta que a gente está com a mente livre, desapegada, sem estar nenhum tipo de tolimento, ou seja, que a gente não seja nem tolhido, nem coagido a agir de determinada maneira, para que esse bem, que é inerente à nossa natureza divina, se manifeste de forma natural. Então, desde o nosso nascimento, a gente traz essa perfeição da nossa natureza divina. Por isso que a todo instante a gente lê nos livros da Seitinoye a imagem verdadeira do ser humano, ou seja, a essência, a natureza divina do ser humano é bom. Por isso que ele é naturalmente impelido a fazer o bem,
quando ele pode se expressar livremente. Então, desde o nascimento, cada um vive o seu próprio destino. E dentro desse ambiente a que cada um foi destinado, eles vão absorver as experiências da vida conforme a gente vai passando por determinadas situações, e essas experiências a gente vai absorvendo aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual nesse mundo. Então, dentro de cada situação, a gente tem uma oportunidade, a gente pode falar assim, uma lição de aprendizagem, né? Algo que faça com que a gente tenha a capacidade de entender que o processo é cada vez mais de progressão, né? É o progredir infinito. Por isso que a gente fala que é o lar do progredir infinito. O que progride infinitamente é a forma de expressar essa vida que já é perfeita. Ela não vai se tornando perfeita. A nossa natureza divina, por ser perfeita, já é completa. O que melhora é a forma de expressar. Então, todos os seres humanos, são manifestação da mesma vida, né? Vamos falar o português correto. Todos os seres humanos, todos os seres vivos, são manifestações da mesma vida que é Deus. E amar é se conscientizar dessa verdade, de que eu e o outro possuímos a mesma essência e por isso somos um só. Essa unidade é nessa união da nossa essência de natureza divina. Então, o amor é a consciência de que não existe a separação. Intrinsecamente estamos todos ligados. É uma união inseparável, né? Pela mesma essência. Então, entender que eu e o outro somos um, isso é o amor. E amar, então, é desejar que o outro desperte para essa mesma verdade. Posso dizer ainda mais, já que todos somos filhos de Deus, todos somos um na essência, amar é desejar proporcionar a alguém aquilo que eu gostaria que esse alguém também me proporcionasse. Então, a educação baseada no amor faz a pessoa se conscientizar de que a natureza divina dela é perfeita. E isso provoca nela o desejo de ajudar a outra pessoa a também alcançar essa mesma conscientização. Então, o amor sincero e profundo faz com que uma pessoa compreenda, por exemplo, o sofrimento do outro, no intuito de quê? No objetivo de tirar aquela pessoa daquele sofrimento. E aí, tendo como exemplo, né, o ambiente familiar. Os pais que amam verdadeiramente os seus filhos, eles não tocam na ferida do filho. O que eles fazem? Eles envolvem com carinho o ponto que está dolorido, o aspecto que está incomodando e esperam uma cura. Eles fazem da alegria do filho a sua própria alegria. Os pais demonstram interesse pelas atividades que o filho realiza com grande entusiasmo e eles compartilham dessa felicidade. E em determinado momento, né, em que chega o momento em que o filho vai seguir o próprio caminho, tomar suas próprias decisões, eles soltam o filho, né, sem apego, sem se prender através de tolimento ou apego qualquer. Então, amar verdadeiramente o filho é também soltar, confiando na expressão da natureza divina dele, que já é perfeita. Então, a confiança da natureza divina do ser humano é a base da verdadeira educação. E aí, quando a gente fala dos pais, né, vamos falar um pouco da mãe. Uma mãe que confia no filho, ou um pai que confia no filho, mesmo que alguém venha e fale, olha, teve uma coisa aqui que seu filho fez que não foi muito legal, né? Um mau ato cometido pelo filho, esse pai, essa mãe, não vai se descontrolar. Ele vai demonstrar, através de uma postura, que ele acredita na natureza divina do filho e vai dizer, olha, desculpa, tá? Cabe a mim a responsabilidade pelo que aconteceu, não ao meu filho. Eu é que cometi uma falha na educação dele e maculei a expressão da natureza divina do meu filho. Então, responsabilize a mim e não ao meu filho, porque ele não tem culpa. Dessa forma, esse tipo de atitude mantém uma confiança inabalável na natureza divina que está ali, no potencial para se expressar. E diante de uma postura como essa, o filho também acaba manifestando a sua natureza divina, que consiste unicamente de bem. Então, quando os pais praticam uma educação baseada na confiança, o filho procura agir de modo a não trair essa confiança. Então, para ter uma confiança inabalável no filho, os pais precisam contemplar a perfeição da natureza divina dele.
se conscientizando que o aspecto negativo manifestado é um produto da mente em distorção. Aí, lembrando sempre a diferença entre o que existe e o que está manifestado. Aquilo que está manifestado não tem existência verdadeira. Quando a gente volta a nossa mente para aquilo que tem a existência verdadeira como a natureza divina, aquilo que é contemplado, aquilo que é reconhecido, se manifesta nesse mundo das formas. Então, é necessário negar a imperfeição manifestada nesse plano fenomênico, mantendo a convicção de que esse aspecto não é proveniente da natureza divina. Isso é diferente de amar e confiar de maneira completamente cega. Porque a Seitiné vai enfatizar que a educação vai se desenvolver da melhor forma através do quê? Para chegar nesse ponto, a gente passa então por uma reeducação do próprio adulto, porque reeducando a forma de ver vai se reeducar, ou melhor, vai se mudar a forma de apresentar. O adulto se reeducando, ele vai educar sempre pautado nesse aspecto da confiança na natureza divina do filho, do educando, né? A gente fala do filho porque a gente está, às vezes, muito tratando de pai, de mãe, mas seja os avós, os tios, os padrinhos, os professores, né? Quem tem a responsabilidade de educar aquela criança. E a Seitiné também enfatiza que, através das palavras de incentivo, as palavras de elogio, estamos aí efetuando esse processo de educação, ajudando a expressar a capacidade infinita que está latente no ser humano. Aí eu quero abrir um outro parêntese aqui para falar do CIEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida da Seitiné. É muito mais do que um curso, é uma iniciativa educacional muito bem estruturada que tem como um de seus principais objetivos ajudar o adulto a se reeducar por meio de uma transformação no seu modo de viver. O que isso significa? Isso significa que, ao se reconhecer como filho de Deus, o adulto pode guiar a sua prática educacional de forma que as crianças, os jovens, também possam expressar a natureza divina de cada um. Em outras palavras, o objetivo, então, é promover uma mudança profunda e prática na vida do adulto, de forma que ele possa inspirar os mais jovens a descobrirem e a manifestarem a sua essência espiritual de filho de Deus, que é dotado dessa potencialidade infinita. Então, o CIEV é um curso nos moldes de uma extensão universitária, tem a duração de 3 anos. Aí você pode estar perguntando, tá, mas para quem é o CIEV? O CIEV é destinado para profissionais de educação, para psicólogos, para psicopedagogos, educadores, pais, terapeutas, cuidadores e todos que acreditam que a transformação vem através da educação, ou melhor, que a educação transforma vidas. Então, qualquer dúvida que você tenha sobre esse curso, você pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp, né, o WhatsApp da Superintendência dos Educadores, o prefixo é 11, porque é São Paulo, 5014 2253, ou pelo e-mail cev@sne.org.br, que o pessoal então vai atender e vai aí passar mais detalhes desse curso para você. As informações, acho que de WhatsApp e também do e-mail, vai ser passada aqui na tela para você poder anotar com mais facilidade. E aí, seguindo o nosso estudo, dentro de cada criança habita a vida perfeita de Deus, né? É água mole em pedra dura, eu vou falar sobre isso ao longo desse programa de hoje. Então, cabe a nós a condição, né, como referência para essa criança, não só reconhecer essa perfeição, mas também disponibilizar ferramentas para fazer com que essa criança desperte para isso. Se ela errar, a gente vai orientar com amor. Quando ela acerta, a gente vai valorizar esse progresso, elogiar e reconhecer de forma positiva. Então, o ser humano é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita, e essa capacidade se desenvolve à medida em que ele é amado, reconhecido de forma positiva e elogiado. Seus filhos são maravilhosos filhos de Deus, porque os pais também são maravilhosos filhos de Deus, né? Se a gente observar, né, quando eu me reconheço como filho de Deus
E quando eu estou nesse processo de educar uma vida, e eu reconhecendo em mim essa natureza divina, eu também reconheço ali a natureza divina com potencial para se expressar em cada atitude. Então, tudo que uma criança ou um adolescente faz é estudo. Estudar não é só ler livro e fazer dever de casa. Todo o universo que nos envolve e que nos traz, de alguma maneira, interesse é objeto de estudo. No livro que a gente está utilizando, O Universo Feminino, lá no capítulo 7, é contada a história de um filho que não gostava de estudar, ele sempre preferia jogar videogame. Qual criança já não fez isso? E aí eu quero ler para vocês o trecho da orientação que foi dada para essa mãe, que o filho lá, né, completamente desinteressado pelos livros, mas completamente interessado no videogame. E a orientação foi a seguinte: você pode conversar com seu filho e dizer o seguinte: você é tão estudioso em videogame, dedica tanto tempo nesse estudo, por isso que é um excelente jogador. Estudando o que os professores lhe pedem, com esse mesmo interesse, também será um excelente aluno e terá um futuro brilhante. Qualquer que seja a profissão que você escolha, você será um profissional brilhante. O papai e a mamãe confiam muito em você. Um menino tão dedicado e esforçado em videogame poderá ser vitorioso em qualquer área da sua vida. Eu gostaria que você também me ensinasse a jogar. Olha que interessante, né? Não só entende que ali não é um simples jogar videogame, uma coisa qualquer. Ele também está estudando. E aí ela confia que dentro daquele potencial, não só para jogar videogame, mas porque ele se propuser a fazer, vai acontecer. E aí tem um outro olhar, a disciplina. A disciplina também é fundamental para uma boa educação. Então, o interessante é estabelecer com os filhos ou com os netos, seja, né, quem for que esteja sobre a nossa responsabilidade para educar, é combinar os horários. Horários para estudar o videogame, horários também para estudar as matérias da escola que chegam diariamente, e colocar também nesse roteiro, né, nessa programação, outras coisas que fazem parte da rotina da criança. Aí seja brincar com os amigos, ajudar nos afazeres da casa, os cursos extracurriculares que possam, porventura, fazer natação, judô, futebol, vôlei, música, dança. Ele mesmo pode fazer esse roteiro diariamente e apresentar para os pais. Olha que interessante. E no dia a dia, pai e mãe não vai cobrar, né? Mas sempre que perceber que ele está cumprindo algum item que ele colocou no roteiro, você vai elogiar esse filho, né? Isso possibilita o desenvolvimento da responsabilidade. E por falar em responsabilidade, nesse capítulo tem um tópico que vai falar sobre Donald Winnicott, né? Um psicanalista britânico. Ele abordou o comportamento, esse conceito, de responsabilidade dentro do contexto de desenvolvimento humano e das relações entre as pessoas. Winnicott diz, né, que a ideia de responsabilidade está profundamente ligada a esse próprio amadurecimento e a capacidade da criança se tornar uma pessoa autônoma e plenamente integrada. Ele destaca a importância de transferir de forma gradual, né, para a criança, à medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai crescendo, a responsabilidade pelo próprio bem-estar. Esse processo de transição é fundamental para o desenvolvimento saudável, né, e da autonomia e também da identidade individual do ser. Então, essa capacidade, que a gente também pode chamar de habilidade, de assumir responsabilidade e lidar com as consequências das suas ações, é considerado um passo fundamental no desenvolvimento e amadurecimento emocional e psicológico de cada indivíduo. Então, pais superprotetores, aqueles que não costumam transferir a responsabilidade do próprio bem-estar para a criança, né, para o filho, está educando de forma errada. Por quê? Porque a criança, quando chegar na fase da adolescência ou mesmo na fase adulta, ela vai apresentar uma autoconfiança ou baixa ou nula,
né? A falta de habilidade para resolver problemas, uma falta de autonomia, uma ansiedade, medo, uma falta de dependência, né? A transformação na sua educação emocional, a gente com o tempo vai desenvolvendo, ou todos nós deveríamos prestar atenção no desenvolvimento da nossa educação emocional, que deve acompanhar também esses estágios de vida, de lidar com as frustrações, de lidar com as situações adversas, de lidar com coisas, às vezes, não esperadas. A educação emocional é um processo que vem junto quando a gente dá, inclusive, a responsabilidade do próprio bem-estar, conforme a criança vai se desenvolvendo. Então, ao contrário dos pais superprotetores, os pais que escolhem desenvolver a autonomia dos seus filhos, transferindo para eles a responsabilidade, o que está acontecendo aqui? Eles estão buscando proporcionar aos filhos a oportunidade para tomarem decisões. É óbvio que eles vão incentivar a criança, né, a solucionar ali, vai incentivar a solucionar os problemas, apoiando em situação de conflito, mas sem solucionar. O que isso desencadeia? Qual é o resultado disso? Isso promove uma independência emocional de cara, ensina as crianças a reconhecer e a expressar as suas emoções de forma mais saudável. Então, nesse ponto, os pais estão ajudando a desenvolver algumas habilidades. Resiliência, a lidar com a frustração, a lidar com o estresse de maneira construtiva, a saber nominar aquilo que está acontecendo, o que está sentindo. Então, resultado mais promissor, né? O desenvolvimento da autoconfiança baseado no ensinamento da Seitinoye, principalmente ensinando que desde pequeno ele é filho de Deus, dotado de potencialidade infinita e por sua natureza ser divina, ele é bom e é propenso a sempre agir de maneira boa com tudo e com todos. Então, educando dessa forma, os pais vão notar que os filhos começam a se tornar responsáveis, seguros e, o mais bonito, úteis à humanidade. Então, a Seitinoye nos ensina que o comportamento dos filhos é reflexo da mente dos pais. E aí eu enfatizo de novo esse processo de se reeducar para educar. E se reeducando, a gente também olhando os nossos pontos que podem e devem ser melhorados, a gente consegue fazer com que esse processo de educar se torne cada vez mais iluminado, positivo, né, mais saudável, inclusive. Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque quando dentro de um lar existe ausência de amor, ausência de harmonia, muita discussão, muita desconfiança, isso gera desilusão, principalmente nos filhos, e contribui para uma desorientação dos jovens e dos adolescentes na sociedade atual, é o que a gente percebe. Então, quando o jovem não tem um amor dos pais ou da família como um todo, isso abre um vazio no coração do filho. E ele sente que precisa preencher esse vazio de fora para dentro. De que maneira? Consumindo bebida, consumindo drogas, através de cigarro, ou inflando o ego com o exibicionismo desses grandes feitos da rebeldia juvenil, se é que eu posso dizer dessa maneira, né? Chega ao ponto de conseguir chamar a atenção, inclusive de forma mais abrangente, em rede nacional de televisão, quando a gente observa casos muito tristes de jovens que entram em escolas, às vezes armados, e ali acontece algum tipo de atitude que causa, né, tirando a vida não só de quem está na escola, mas às vezes a própria vida do aluno que comete esse ato, às vezes por um pedido de atenção, de socorro, enfim. Então, o componente mais necessário nos relacionamentos, principalmente nos dias de hoje, é o amor entre as pessoas. Existe um preceito da Seitinoye, aí nos preceitos de luz, não vou agora recordar o nome, mas o ano a que se refere esse preceito, mas ele diz o seguinte, que o amor é a força que resolve todas as contradições.
Aí, tomando já a reta final desse nosso programa de hoje, existe na Seitonê uma lei da mente no universo que diz que semelhante atrai semelhante. Então, quando o coração de um jovem e a mente desse jovem estão preenchidos de amor, de satisfação, gratidão, de alegria, então, segundo essa lei, semelhante atrai semelhante, esse jovem atrai para a sua vida acontecimentos repletos de amor, de harmonia, que dificilmente vão levar para um descaminho, né? Um lugar onde vai fazer qualquer tipo de coisa em que ele possa se arrepender depois. Então, se a gente parar para observar, né, um lar de amor, um lar de harmonia, a gente constrói como? Com palavras afetuosas, com palavras de elogio. O ser humano possui vários desejos básicos, um deles é ser amado. E isso não se trata de um desejo egocêntrico. Todo ser humano tem esse desejo e é natural. Além desse, outros 4 são muito importantes, que é ser reconhecido, ser elogiado, ser livre e ser útil. E de quem os filhos buscam ouvir elogio, receber um reconhecimento? Né? Palavras de amor dos pais, da família e até dos professores, que são pessoas de referência nas suas vidas. Então, o ambiente exterior é reflexo da mente, esse pilar do ensinamento da Seitonê, quer dizer que por trás da aparente situação, daquele efeito, há sempre uma causa mental. Então, o que precisa ser feito é eliminar essas causas mentais que impedem que aquele lar seja harmonioso, adequado, alegre. Então, para auxiliar nessa mudança de postura mental dos pais, a Seitonê tem uma dica, né? Ela edita um livro chamado Diário de Elogio. Então, todos os dias, você pode usar esse diário para treinar escrevendo elogio para os seus filhos. Dedique lá, que sejam 10 minutos apenas. É suficiente para começar, viu? 10 minutos do seu dia se dedica a esse diário, você vai ver a transformação que essa prática vai causar, não só na sua vida, não só dentro de você, mas como o ambiente é reflexo da mente, conforme você vai externando na folha de papel os elogios para os seus filhos, aquilo que é reconhecido se manifesta em forma. Então, a gente pode reconhecer aquilo que tem valor eterno, né, quando a gente faz uma comparação entre o que é transitório e o que é passageiro, com uma coisa que, aonde quer que seja, ela é reconhecida. Amor, harmonia, solidariedade, compaixão, todos são sentimentos baseados nesse valor eterno. O que isso significa? Que em qualquer lugar, e em qualquer momento, né, qualquer tempo, eles vão trazer um sentimento de dever cumprido e de satisfação. Se você manifesta o amor, você sente satisfação. Se você manifesta a solidariedade, você sente satisfação. Se você manifesta a compaixão, você sente, né, esse dever cumprido. E para conseguir nesse estágio, né, de dever cumprido, de satisfação, de estado de paz espiritual, dentro de casa, não tem outro caminho. É bem simples, viu, gente? A família está reunida em casa, em primeiro lugar, vamos deixar os eletrônicos, né, tudo que for tela, desligado, seja celular, tablet, televisão. Vamos dividir os afazeres da casa, vai todo mundo ajudar, vai todo mundo colaborar. Nesse momento, em família, a gente pode aproveitar de diversas maneiras. Vou dar só algumas dicas, viu? Conversar, brincar, sem ser videogame, pode ser quintal, varanda, no play, dependendo de onde você mora, na própria calçada, na rua, dentro de casa, o que não falta é brincadeira para fazer as refeições, todo mundo junto, contar como é que foi o dia, falar sobre os fatos bons que viveu durante aquele dia, perguntar também como é que foi o dia de cada um. O importante é primeiro fazer esse bom hábito e deixar que esse bom hábito se torne uma rotina em família. Então, finalizando aqui o nosso raciocínio, os pais não devem tolher a liberdade inata dos filhos, nem por vaidade, muito menos por egoísmo, né? Não tem que ser do meu jeito, tem que fazer o que eu quero, tem que fazer da forma como eu sonhei para você.
A essência do ser humano é filho de Deus. Quando a gente contempla essa natureza verdadeira, essa imagem verdadeira dos nossos filhos, com a firme convicção de que eles são essencialmente bons, e procuramos, através da oração e da reverência, né? A reverência não precisa ser reverência física, pode ser reverência mental aos nossos filhos, e ajudá-los a exteriorizar essa perfeição original, é inevitável que a conduta não se transforme para cada vez melhor. Então, para despertar a força, a inteligência e o amor latentes na criança, é preciso observar 2 pontos. Eliminar as amarras que estejam ali restringindo a liberdade natural e ajudar a conscientizar que a natureza da criança é divina, é boa, é fazer o bem. Então, para eliminar as preocupações, né, do pai, da mãe, né, dos avós, enfim, de todo mundo que está nesse processo de educação em relação aos filhos, às crianças, aos jovens, é aconselhável que eles passem a acreditar que o ser humano está salvo desde o princípio. Isso significa que a natureza divina já é perfeita, já é completa, já é boa e nada de mal acontece, e que, sendo filho de Deus, só pode praticar boas ações. Contanto que ela não seja tolhida, coagida, ela vai expressar de forma natural essa natureza divina perfeita. E ao mesmo tempo em que libertam o filho para agir naturalmente, pautados pela sua natureza divina, os pais, né, os responsáveis, enfim, professores, devem buscar estimular na criança as qualidades que estão ali em potencial para se manifestar, oferecendo o quê? Palavras carinhosas, de incentivo, de elogio, palavras com entusiasmo, palavras como você é filho de Deus, e porque você é filho de Deus, você é bom, você é saudável, você é inteligente, você é capaz. Isso é educar sem culpa, sem medo, ajudando a criança a exteriorizar a sua natureza divina. Eu quero finalizar, então, esse programa de hoje fazendo uma oração contida no livro Sutra Sagrada, em 30 capítulos para leitura diária, a oração que está no dia 10, são as palavras para afirmar a saúde perfeita. Você pode assumir a posição de oração, você pode fechar os olhos e acompanhar mentalmente. A vida que pulsa em mim é infinita, portanto, tenho saúde perfeita. O amor que tenho dentro de mim é infinito, portanto, sou plenamente feliz. A sabedoria que existe na minha mente é infinita, portanto, minha mente é pacífica e harmoniosa. Sinto-me repleto de paz, segurança e vigor. Vivo envolto pela vida infinita de Deus, pelo amor infinito de Deus e pela sabedoria infinita de Deus. Agradeço a Deus por me vivificar com sabedoria infinita, amor infinito e vida infinita. Eu termino aqui agradecendo a sua participação, a sua companhia e desejar um dia e uma semana e um ano de 2025, ou seja lá o ano que você vai assistir aí para frente, abençoado para todos vocês. Muito obrigado e até breve. Muito obrigada. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender às necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação,
E nós colocamos isso em prática e acompanhamos, né, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive, em que nós podemos, através do fazer educativo, né, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014-2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada! Venha participar do maior evento espiritual da Seitio Unida do Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roosevelt dentro do portal da Seitio no Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roosevelt do Brasil. 41ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitio Unida de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seitio Unida do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br acessando a aba Seitio Unida Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitio Unida do Brasil. Muito obrigado.